Opa, então seja muito bem-vindo aqui a mais um vídeo que eu estou subindo aqui para você no canal Ederson Deda SST, o canal O Prevencionista, para a gente poder falar sobre a nossa área de atuação, para a gente poder falar sobre saúde e segurança do trabalho. Neste vídeo aqui eu quero continuar com você o nosso estudo sobre o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional. Essa é a aula de número 4, a aula final. Nós já tivemos 3 aulas anteriores a essa. Talvez, se você caiu aqui nesta última aula, é importante que você assista as 3 anteriores que eu vou deixar na descrição do vídeo, tá? Nós estamos no item 7.6, tratando sobre o novo PCMSO, a nova NR7, e nós vamos entrar agora na parte que trata de documentação. Se inscreva no canal, muita coisa boa nós temos já aqui neste canal do YouTube e muita coisa boa vindo ainda neste ano de 2020 e que com certeza vão ajudar você, profissional de SST, a ser um melhor profissional da área, tá bom? Vamos então entrar no item 7.6, aula final sobre o novo Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, o novo texto que começará a valer a partir de março de 2021. Item 7.6, item 7.6.1, preste bastante atenção, modo aula, sai do Facebook, sai do WhatsApp e fique aqui comigo. Item 7.6.1 fala assim que os dados dos exames clínicos e complementares para as empresas que são dispensadas de elaborar o PCMSO, e a gente vai ver lá no item 7.7 quais são essas empresas, devem ser registradas em prontuário médico individual sob responsabilidade do médico responsável. Então, essas empresas que não precisam fazer o PCMSO, elaborar o PCMSO, elas pelo menos precisam ter um prontuário médico individual com os dados de exames clínicos, anamnese e complementares, exames específicos, sob responsabilidade do médico responsável. Lembra? Sai médico coordenador do PCMSO e entra médico responsável. Isso está nas aulas anteriores, tá bom? Então é um item um pouco mais específico para MEI, ME e EPP. Vamos seguindo. Item 7.6.1. O prontuário médico deve ser mantido 20 anos após o desligamento do trabalhador, a não ser que nos anexos tenha previsão divergente a essa. Ok? 7.6.1.2 fala assim: caso haja uma substituição do médico responsável pelo PCMSO, o médico que assumiu o cargo na medicina ocupacional, no SESMIT, ele precisa ter conhecimento de um jeito formal dos prontuários que foi transferido para ele. Então a empresa, a organização, ela precisa formalmente deixar este médico que assumiu o cargo, né, a ocupação do anterior, do médico do trabalho anterior, ele precisa ter conhecimento, e isso formalmente, destes prontuários relacionados aí ao PCMSO. Ok? Isso pode ser feito, por exemplo, através de um e-mail ou mesmo uma declaração de que esse médico está ciente. Isso a empresa precisa fazer de uma forma formal, tá bom? 7.6.1.3. Podem ser utilizados prontuários médicos em meio eletrônico, desde que atendidas às exigências do CFM. E aí a gente está falando de Portaria 211, a documentação de saúde e segurança do trabalho de forma digital, e isso está crescendo de uma forma mais forte, relacionado também aí à Portaria 211. Preste atenção neste item 7.6.2, porque é um item que também trouxe uma alteração deste texto vigente da NR7 para o novo texto que vai ser que vai ter ali início a partir de março de 2021, que é esse texto que nós estamos lendo. Então, o que fala aqui neste texto todo? Sai relatório anual estatístico do PCMSO e entra relatório analítico. O relatório analítico do PCMSO, ele é como se fosse um relatório anual, só que mais encorpado. E além de tudo, ele também vai ter uma projeção do que a medicina ocupacional vai fazer nos anos seguintes, né, relacionado à saúde do trabalhador, e ele também precisa olhar para trás para os prontuários que são existentes para poder ter aí essa previsão
e o controle do que já tem naquele momento. Tudo bem? Este aqui, ó, é o relatório anual estatístico vigente nesta sessão, nesse texto do PCMSO, nesse texto ainda de 2020 até 2020, e alguns detalhes sobre este relatório anual, tá bom? Que eu deixei aqui para você, mas o que nós estamos estudando é o que vai começar em março de 2021, e aqui ele traz alguns detalhes do que precisa ter neste relatório anual, neste relatório analítico, tá? É um relatório mais encorpado, trazendo algumas responsabilidades aí do médico responsável com essa nova visão aí de um relatório anual, que chama-se agora relatório analítico. Tudo bem? Então, eu já tinha passado isso na visão geral, a primeira aula, mas sai relatório anual e entra relatório analítico, e a norma ela traz ainda para a gente alguns detalhes aí sobre este relatório analítico, como por exemplo, a organização deve garantir que o médico responsável pelo PCMSO considere na elaboração do relatório analítico os dados dos prontuários que foi transferido para ele. Caso o médico responsável pelo PCMSO não tenha recebido o relatório, os prontuários médicos, ele deve colocar isso no relatório analítico. Ou, se ele achou que estes prontuários médicos foram insuficientes, não tem informação suficiente para ele elaborar ou o PCMSO ou mesmo estes prontuários, ele precisa colocar isso também no relatório analítico. Tudo bem? O relatório analítico deve ser discutido com a CIPA, se existente, são detalhes que você precisa se atentar. Eu acho engraçado que a norma fala se existente, mas a gente sabe que inclusive toda empresa precisa ter CIPA, né? Mas tudo bem, isso é um assunto para um outro dia. A gente vai falar um pouquinho sobre isso, com certeza, em outros momentos. E aqui traz alguns detalhes sobre organizações de grau de risco 1 e 2, e com até 20 funcionários, e grau de risco 3 e 4 com até 10 funcionários, que podem elaborar o relatório analítico somente com as informações do número de exames clínicos realizados e o número e tipo de exames complementares realizados. Ok? Tudo bem com relação a isso? Então, vamos para item 7.7. Item 7.6. Sai relatório anual e entra relatório analítico. 7.7 fala da diferença, essa diferenciação para microempresa individual, ou MEI, microempresa, ME, e EPP, que trata de empresa de pequeno porte. Ela fala assim que, segundo o item, logo no primeiro item 7.7.1, ele já vai fazer ali uma referência também à nova NR1, inclusive para este item aqui 1.8.6, que fala de dispensa para MEI, ME e EPP de grau de risco 1 e 2 do Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional. Mas essa dispensa, mesmo se isso acontecer, essas empresas elas devem realizar e custear exames médicos ocupacionais admissionais, demissionais e periódicos a cada 2 anos para os seus empregados. Então, mesmo empresas que são dispensadas de fazer o PCMSO, elas precisam fazer os exames admissionais, demissionais e periódicos. Tudo bem? 7.7.1. Os empregados devem ser encaminhados pela organização para a realização dos exames médicos ocupacionais a médico do trabalho, serviço médico especializado em medicina do trabalho. Isso pode ser feito por uma empresa terceira, tá? Se a empresa ela está dispensada de fazer o PCMSO, mesmo assim elas devem encaminhar os colaboradores para médico do trabalho ou serviço especializado em medicina do trabalho devidamente registrado para fazer os exames médicos. O ASO, os exames complementares, os exames admissionais, anamnese, exames específicos, eles, mesmo empresas que são dispensadas de fazer PCMSO, precisa fazer estes exames. A saúde do colaborador, ela sempre vai estar em primeiro lugar. 7.7.2. Empresas que estão dispensadas de fazer o PCMSO, elas precisam informar para o médico do trabalho, para a empresa específica de saúde ocupacional, que elas não precisam fazer o PCMSO.
mas os exames elas vão precisar fazer. É o que diz aqui no item 7.7.2, ok? 7.7.3 fala assim que para cada exame clínico ocupacional, o médico que realizou o exame precisa emitir um atestado de saúde ocupacional de forma específica. E no item 7.7.4 fala que a empresa que é microempreendedor individual, ME e EPP, que são dispensados da elaboração do PCMSO, não serão exigidos relatórios analíticos. Lembra? Relatório analítico que a gente fez uma leitura lá no item 7.6.2. Importante você saber disso. E aqui tem os anexos da norma, anexos que é um pouco mais voltado para a medicina ocupacional, tá? Mas é importante profissional de SST saber que existem. Nós temos praticamente, a gente pode voltar até aqui no começo, porque aí fica mais fácil para a gente. Nós temos praticamente 5 anexos e nós temos um glossário. Todas as normas elas vão estar trazendo sempre agora nessas revisões um glossário que vai falar de termos e definições da norma, nos ajudando aí a entender alguns conceitos que tem dentro das normas regulamentadoras. Gostou desse estudo? Eu acredito que de uma forma direta no texto a gente consegue entender um pouco mais, principalmente nesses processos de alteração, nesses processos de mudança que nós estamos passando na área da saúde e segurança do trabalho. E espero que você tenha gostado. Curta, compartilhe esse estudo. Lembra, na descrição do vídeo nós temos os outros 3 vídeos anteriores a esse. E eu vejo você no próximo vídeo. Abraços e Deus abençoe.